Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O compromisso com Cristo move as pessoas para fora de sua zona de conforto, a fim de crescer, passando de cristão infantil para amadurecido. Devemos aprender o discernimento. Devemos treinar nossa consciência, nosso sentido, nossa mente e nosso corpo para distinguir o bem do mal. Precisamos saber distinguir qual é de fato a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na sua rádio Encontro com Deus, a partir de agora, o programa Crescer na Graça. Direção e apresentação, pastor José Carlos Delfino. Muito bom dia, paz seja contigo, adentrando o teu lar com mais um programa Crescer na Graça. É isso aí, meus amados. Hoje eu quero falar com você a respeito de um assunto que está sempre na mídia, né? Há muita divergência e que faz parte também para nós que somos servos de Deus, né? Começando em Êxodo capítulo 21, no verso 22, Êxodo capítulo 21, verso 22, diz assim: se algum homem ou se alguns homens, né, pelejarem e um ferir uma mulher grávida e for causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher e julgarem os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida. O que nós vamos hoje tratar aqui é sobre a questão de aborto, né? Que está sendo discutido ainda em nosso país, se libera, se não libera, o que faz ou deixa de fazer, e que muitos chamam de tabu. Mas nós vamos ver, de acordo com a palavra de Deus e também com a nossa própria consciência, né? Com o nosso entendimento, que nós vivemos num mundo em que as leis são mudadas de acordo com a conveniência do ser humano, e que Daniel já havia falado que os tempos e as leis seriam mudados, que Paulo disse que entrariam até dentro da igreja homens corruptos que ensinariam doutrinas até de demônios. Então, logo que nós vivemos num mundo em que as coisas, elas não são para nos surpreender, porque elas de fato têm que acontecer para que se cumpra a palavra de Deus. Na questão, né, do aborto, muitas vezes eu vejo aí pessoas engajadas que nós temos que brigar contra, levantarmos contra, e que nós devemos ter a nossa mentalidade disto. Nós devemos ter a nossa mentalidade, meu amado, minha amada. Nós como igreja devemos obedecer a Deus, como disse Pedro, não importa mais agradar a Deus aos homens. Eu vejo que muitas vezes o homem e o homem cristão, ele parece estar dependendo da lei civil, da lei dos homens, para obedecer a Deus ou não. Ou seja, se os homens aprovam que pode ter aborto, então eu posso fazer. Não é assim, querido. Não importa o que os homens aprovam, importa que você tem que ter uma consciência com Deus, o que é que Deus aprova ou não. Como diz Paulo, quando escreveu
aos romanos, que nós devemos procurar saber, está lá no capítulo 12, qual é de fato a boa, agradável, santa vontade de Deus, né? Ele diz: não sede conformados com esse mundo, ou seja, eu não tenho que cumprir com as determinações do mundo, e também essas leis não obrigam, né? Elas podem liberar, mas não podem te obrigar, é diferente. Então isso não vai afetar você, que é um verdadeiro filho de Deus, uma verdadeira filha de Deus, porque você procura renovar o teu conhecimento, né? Você não está conformado com as leis do mundo, você é sim um praticante da lei de Deus, como ele diz: mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando Paulo escreveu isso, lá onde ele estava, né, dentro do Império Romano, não havia leis que proibiam ou que determinavam o aborto, faziam o que quisessem. Quer dizer, o ser humano já era perverso, mas aquele que se achega a Deus, esse é transformado. Então a questão nossa não é nos preocuparmos com o que os homens aprovam ou deixam de aprovar. A nossa situação é saber o que Deus aprova e o que não aprova. Eu posso fazer o meu manifesto, eu posso dar a minha opinião, eu posso colocar o que a Bíblia apresenta, mas infelizmente nós vivemos num estado, né, ele é laico, ele não tem religião, aonde os homens buscam o seu bem, ou justificar, né, a sua maneira de viver. Essa é uma realidade, né? O aborto nada mais é do que hoje, né, a procura do aborto, na sua grande maioria, lógico, tem aquelas situações em que a pessoa engravidou porque foi estuprada, né, foi violentada e tal, mas são raros esses casos em comparação com a grande maioria, e que é triste, meus amados. Eu estava vendo algumas pesquisas, de cada 5 mulheres, né, cada 5 mulheres, parece que uma já fez aborto. Então veja que a taxa de aborto é muito alta, e mesmo com leis, né, no Brasil que eram contrárias, né? Existem leis no Brasil que diz que é crime, porém, né, é um crime que não é tão punido. As altas taxas de aborto é que o dizem. Então, na realidade, o que nós temos que ter e buscar é um verdadeiro entendimento, conhecimento dessa situação, e como igreja saber que vivemos no mundo errado, mas não é pelas leis que os homens aprovam que nós vamos fazer igual. A lei do país consente o casamento, né, de homem com homem, mulher com mulher. Agora, porque a lei civil o permite, você como cristão vai agora então fazê-lo? Lógico que não, né? Porque é contrário à palavra de Deus. Nós devemos ter esta convicção, nós devemos procurar agradar a Deus e não aos homens, né? Logo que os homens procuram sempre buscar uma justificativa para a sua maneira de viver. Devemos entender que desde o momento em que o Criador soprou vida no primeiro ser humano, as vidas humanas seguintes passaram a dispor da mesma essência, né? Quando ocorre a concepção, a vida humana é transmitida para a sua nova forma individual e singular. E como diz Êxodo 20, não matarás, né? O verso 13, não matarás. Matar está desde a concepção até na velhice. E é pecado? É pecado. Matar é pecado, né? Não existe então em todo o mundo assunto mais controvertido do que a prática do aborto. Ao considerarmos essa questão, é preciso questionar o que leva uma
jovem a se arrepender da sua gravidez a ponto de provocar o aborto. Logo, né, o aborto, que é a interrupção espontânea ou provocada da gravidez antes do tempo normal, na maioria das vezes torna-se traumático, né, para a mulher, para a família, que nem sempre estão preparados para enfrentar essa barra, a gravidez, então preferem o aborto, porque independente de quaisquer posição filosófica, morais, religiosas, econômicas, etc., envolve riscos físicos e psicológicos inegáveis também quando se pratica o aborto. O risco de morte é grande, o risco de infecções e de outros males, né, que podem vir a ocorrer. Porém, as pessoas preferem correr esse risco em vez de cuidar, né, zelar, ter uma vida digna para que isso não ocorra. Por que ocorre o aborto? Porque a pessoa se acha que não está preparada para ser mãe, ou a família assumir. Outros querem dizer que a questão financeira não permite, e assim por diante. Porém, por que ocorre? A maior taxa está entre a juventude, né? Hoje, os meios de comunicação mostram a liberação sexual como algo moderno. O objetivo é atingir a camada mais jovem da população, porque ela representa os consumidores em potencial do que da liberação sexual, né? Em contrapartida, os jovens mais volúveis acabam seguindo caminhos não recomendados, aumentando as estatísticas da promiscuidade sexual. Exatamente por essa prática é que vem a gravidez, né? Por esse ato de falso liberalismo da vida moderna, que muitas jovens hoje se encontram grávidas e estão desesperadas. Geralmente a primeira coisa que vem à mente é a prática do aborto. O problema começa a se agravar quando o pai da criança, né, quando se sabe quem é, porque mediante essa vida liberal, tem muita mulher que nem sabe quem engravidou ela, é uma realidade, muitas jovens, e isso tem que cuidar, porque avança até para dentro da igreja. É triste, mas é uma realidade. Então, muito mais do que combater o aborto, é combater esse liberalismo falso, diabólico, que tem influenciado na vida até daqueles que procuram servir a Deus, achando que é normal. Então o problema começa a se agravar cada vez mais, né? Quando esta mulher, essa jovem, não sabe quem é o pai, ou sabendo, esse pai não quer saber de nada. Ele não tenho condições de ser pai agora. No Brasil há uma discussão grande, né? É ainda um crime. Porém, é difícil ser aplicado realmente uma lei que puna de fato aquele que pratica, tanto que o número, né, de aborto no território brasileiro é muito grande. Tem os assistidos, que são aqueles em que o Código Penal, né, permite, devido a estupros, né, e outros recursos, vamos dizer, quando há um risco da morte da gestante e assim por diante. Mas nós devemos entender que o embrião, né, é um ser distinto, uma vida humana individual, e não simplesmente um objeto exclusivo do corpo da mãe, como alguns defensores do aborto argumentam. A mulher é dona do seu corpo, ela faz o que quer. Pode fazer, mas vai responder. Se não responde hoje, responde um dia perante Deus. E querendo ou não, a mulher que aborta, ela carrega na sua vida uma carga psicológica grande. Ela vai sempre lembrar que um dia ela abortou, e às vezes vai olhar para alguma criança e vai imaginar, né, aquele filho que ela tirou a vida lá atrás e que podia estar ali, e aquilo vai mexer logicamente com ela, né? E a vida dela vai ser uma vida de traumas, de problemas. Mas tudo começou por causa de um outro pecado.
Isso é igual a mentira. Você faz uma, depois tem que fazer outra para cobrir aquela, e outra para cobrir a outra, e cada vez vai mentindo mais. O pecado é a mesma coisa, ele vai te enrolando, igual uma cobra que se enrola para apertar, né, a sua presa, esmagar. Assim é o pecado, ele vai te enrolando, e é a questão. Hoje as pessoas procuram fugir do seu pecado, esconder o seu pecado, praticando o aborto. Meu querido, se é medicamentoso, se é físico o aborto, né? Depende da forma, independente da forma ao qual ele é feito, a não ser que seja voluntário, ou seja, quando a mulher perde porque algum problema de saúde dela, é uma situação. Agora, quando ela provoca, ela está transgredindo o mandamento não matarás. Ela está trazendo para ela mesma um problema que vai continuar por muito, muito tempo. Diz que lá em Jeremias 1,5, né? Antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da mãe te santifiquei, as nações te dei por profeta. Vê, Deus conhece o ser humano mesmo antes que esse saia, que venha para o mundo, antes que saia do ventre da mãe, antes que saia do útero da mãe, Deus já o conhece. Então, querendo ou não, é uma transgressão da palavra de Deus. Mas mais que isso, todo pecado gera consequência. Todo pecado vai trazer um mal para a nossa vida. Logo que, de forma unânime, quase as religiões condenam o aborto, entendendo que a vida humana é intocável desde o primeiro instante em que é concebida, e qualquer alteração afeta a natureza criada pelo Senhor. Do ponto de vista teológico, talvez, né, baseados nas posições do ensinamento bíblico, muitas pessoas entendem claramente que basta o verso 20 e o versículo 13, o capítulo 20 e o versículo 13 de Êxodo, para não praticar o aborto. Por quê? Lá diz: não matarás. É um dos princípios de Deus. Então já é o suficiente para aquele que é cristão, né, defender a vida. Porém, logo, existem vários grupos, mesmo cristãos, que procuram, né, se impor, ou procuram justificar. Mas, irmão, veja essa situação, aquela outra situação, né? E, meu querido, ainda que a Bíblia não nada falasse sobre o assunto, nós, como pessoas que devemos ser justas, devemos ensinar o que é correto, fugir do pecado. Logo, a gente sabe que a gravidez é uma consequência indesejada, né? A gravidez indesejada, é aquela que a mulher não quer, é uma consequência do pecado, é uma consequência dos erros. Olha, raro, né? Uma percentagem muito pequena advém de outros meios, mas a grande parte dessa gravidez indesejável, ela advém do pecado, da liberalidade do ser humano. Se o ser humano aprendesse a obedecer a Deus, não ocorreria. Logo, com isso, temos aí muitos casais, né, que acabaram assumindo devido a uma gravidez e não querendo o aborto, mas que também acabam vivendo uma situação de luta, de tribulação, de angústias. Outros superam e dão, né, seguimento à vida. Mas, acima de tudo, devemos considerar o que leva a pessoa a aprovar, a buscar tal medida, como a questão do aborto, né, causada depois por infecções e outros traumas. De igual modo, as consequências psicológicas que nunca de fato são bem absorvidas, e aquela pessoa vai ser uma pessoa marcada por dentro, marcada pelo seu próprio pecado. Ela sabe que aquilo foi só uma consequência.
Então qual é o melhor caminho, né? Não é brigar contra o aborto ou isso, aquilo, mas brigarmos ou anunciarmos, mostrarmos que o pecado de fato é a causa do mal. Se eliminar o pecado, né? Se eliminar a causa, você não vai ter gravidez indesejável. Por isso você pai, você mãe, deve estar sempre atento, instruir o teu filho, tua filha, né? A responsabilidade da vida. Essa brincadeirinha de namoro, quando não tem nem condições, nem trabalho, nada, né? O pai deixa a filha namorar ou o filho, e logo são crianças, muitas vezes são pessoas que sabem fazer sexo, sabem porque isso é da natureza, e essa idade é a flor, né, da pele, está altamente com uma facilidade muito grande de praticar o ato sem consequência, porque inconsequentes eles ficam, devido aos hormônios, o mau ensinamento, a falta de participação dos pais, de mostrar o certo e errado, e muitas vezes isso ocorre dentro da igreja. Então tome cuidado, ensina teu filho, a tua filha o tempo correto do namoro, o tempo correto de relacionamento, as responsabilidades que isso implica. E certamente não vamos nos preocupar com leis antiabortivas ou permissiva ou não, né? Porque certamente quando temos um povo que olha as recomendações de Deus, eles alcançam maior sucesso e bem-estar nas suas vidas. Então é isso, né? Tome cuidado, oriente teu filho, tua filha, seja um pai participativo, não espere que a sociedade, nem que o governo vai instruir teus filhos certo. Quem tem essa obrigação somos nós, como pais, e também nós como igreja. Devemos estar levando, mostrando o que é certo, o que é errado, para fazermos conforme nos disse Paulo, né? Procurando não estar conformado com esse mundo, mas sendo transformado pela renovação do nosso entendimento, para experimentar sim qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Medite nisso, que Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso eterno Pai, peço-te a vossa direção sobre teus filhos e filhas. Senhor, quantos estão muitas vezes passando por situações indesejáveis, né? Pais entristecidos vendo suas filhas muitas vezes engravidarem e sem condições de ser de fato uma mãe, tendo eles que assumir essa responsabilidade em muitos casos, em outros achando que o melhor é de fato eliminar este mal, então procuro o pior caminho, que é o aborto. Senhor, concede a teus filhos e filhas sabedoria, discernimento, cuidado necessário, para que não venham a sofrer as consequências do pecado, e depois, Senhor, venham a se complicar ainda mais, mas que possamos ter na igreja também jovens, né? Sábios, bem instruídos, educados, para colher os melhores frutos, porque aquilo que se planta se colhe. Senhor, concede-nos a graça de sermos bons instrutores, orientando o certo, para que o mal não tome verdadeiramente proporções desastrosas na vida de nossos jovens. Assim eu te peço, ó Pai, agradecido a vossa direção e bênção, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É isso aí, estamos chegando, portanto, ao término de mais um programa Crescer na Graça. Na apresentação do seu irmão em Cristo, pastor José Carlos Delfino. Fique com Deus, tenham todos um excelente dia, na graça e na paz do nosso Pai Celestial. Paz seja contigo. A Rádio Encontro com Deus apresentou o programa
Crescer na Graça. Na apresentação e direção do pastor José Carlos Delfino. Até a próxima edição. Que Deus os abençoe.